Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, onde está muito frio. E nas noites de quinta-feira, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós estudamos o Evangelho sequencialmente. Na noite de hoje, nós vamos estudar capítulo 9. Bem-aventurados são brandos e pacíficos, no item 8. Obediência e resignação. E aí nós recebemos na noite de hoje a nossa querida irmã Vânia Paixão, trabalhadora do Grupo Espírita Esperança em Cristo, lá no bairro de Irajá, que nós conhecemos muito, porque trabalhei 24 anos em Cortovil, né, aí pertinho de Irajá, né? Foram 24 anos trabalhando com professora em Cordovil, então eu conheço essa área aí toda. Pessoal maravilhoso, né? Vista Alegre, Cordovil, Vila da Penha, Irajá. Tem amigas minhas que moram aí, em Irajá, perto do cemitério de Irajá. Então, é um prazer receber a companheira Vânia na nossa casa para fazer o estudo da noite de hoje. Seja bem-vinda, Vânia, e leve o nosso Obrigada. abraço aos irmãos do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Que Deus os abençoe, os fortaleça, que possamos sempre manter, né, esse intercâmbio entre a equipe aí do Rio de Janeiro, do Esperança em Cristo, e a equipe de Francisco de Assis, aqui de Petrópolis. Bem, mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou convidar a companheira Carmen para fazer a leitura de preparo e a nossa prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos e o preparo desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a página aberta é a 52. E ele nos diz assim: falando à humanidade, Jesus nos deixou um modo de ver e viver. Hoje, mais amadurecidos espiritualmente e tendo a doutrina espírita como porta-lança, abrindo os caminhos do nosso entendimento e da nossa mente, cabe a nós irmos desenvolvendo esse belíssimo sentimento que podemos chamar de fraternidade. Então, amigos, mais uma vez estamos reunidos para mais um evangelho, para mais conhecimento, para fortalecer a doutrina que, como Altivo nos falou aqui, esse espírito Baltazar, para que a gente possa usar essa ponta de lança, que é essa ferramenta poderosa para nos desenvolver espiritualmente. Abençoe a nossa amiga Vânia, que ela possa ser muito inspirada e trazer para nós o seu conhecimento para que a gente possa entender cada vez mais esse Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes na casa de Francisco e que estejamos bem atentos aos ensinos do Mestre Jesus. Graças a Deus. Minha companheira, você tem até 19h20, 19h25, tá? Para concluir suas reflexões. O Senhor te abençoe e te envolva na sua infinita misericórdia. A Muito palavra está com você. obrigada. Obrigada. Eu agradeço muito, tá, o convite. Espero que essa noite a gente possa refletir realmente juntos, né, sobre esse item do Evangelho, é, acompanhando, né, o que foi estudado na semana passada, né? Nós trabalhamos aí com o companheiro, né, a afabilidade, doçura, paciência, virtudes importantes. E hoje nós vamos falar de mais duas virtudes muito importantes nos dias que a gente vive, sempre foram, mas hoje ainda mais. E para a gente iniciar, antes da gente propriamente entrar na leitura, nas reflexões do item do Evangelho, eu vou passar um vídeo para vocês. É muito curtinho, mas eu acho que ele vem trazendo muitas das reflexões da semana passada e encadeando também com o que a gente precisa estudar hoje, né? Então, eu vou passar, espero que chegue bem, né? Porque tem as questões da internet, nós sabemos disso, mas vamos lá.
Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o vídeo, né? Para a gente começar a refletir em relação à importância da gente ter um pouco mais de brandura, né? Um pouco mais de pacificidade. Tem uma página de Joana no livro Vida Feliz que fala da importância da gente se tornar pacífico e pacificador, né? É uma página muito curtinha, mas a gente entende, né, que a gente pode ter uma paz interior, né, uma sensação de serenidade, mas não levar esta mesma paz para os outros, né, que nos acompanham, com as pessoas da nossa convivência. Então, ser pacífico, mas também pacificador, aquele que consegue plantar a paz. Se nós observarmos o vídeo, ele tem muitas informações para serem trabalhadas. Mas dentre elas a gente observa, né, um comportamento mais colérico por parte daquela que já tinha uma certa maturidade, vamos entender assim, né, em termos cronológicos, mas não tinha assim uma inteligência emocional para lidar com situações. E não cabe aqui julgamento nem crítica, né? Quem nunca foi tomado de cólera, né, diante de situações, né? E aí a gente começa a observar como é que nós reagimos diante de situações que nos chegam e que nós não temos controle sobre elas.
Como é que nós reagimos quando alguma coisa, como uma enfermidade, nos chega? Ou quando uma situação financeira se torna diferente? Quando uma situação familiar difícil se instala? Qual é a nossa reação diante de tudo isso? E se a gente observar o comportamento do rapaz com aquele jeitinho, né? Cabelinho arrepiado de moicano, ele era a própria brandura, porque o biscoito pertencia a ele. Ele não se sentiu ofendido, ele reagiu com tranquilidade, ele ficou ali resignado, talvez até em respeito, né? A pessoa de mais idade. Que tal até dividir o meu biscoito, né? Para que ela possa se manter tranquila, seguir em paz, né? Como ele fez naquele gesto. A gente observa. E como é que a gente reage, né? Quando alguém nos interpela de uma certa forma brusca, fazendo com que aquele sentimento que ainda existe na grande maioria de nós, né? Aquele homem velho que ainda habita, né? E que de vez em quando, diante de alguns gatilhos, ele se coloca, né? Ele se mostra e toma força. E a gente precisa começar, né, a trabalhar todas essas questões para que a gente possa viver de uma forma mais feliz, na felicidade que é possível, né? Num planeta onde a gente ainda tem muitos testes, muitas provas, muitas situações que nos trazem dores, decepções. Criamos muitas vezes expectativas em relação a algumas coisas, mas a situação não acontece exatamente como nós gostaríamos que ela acontecesse. Como é que a gente faz para driblar tudo isso, né? A gente precisa ter uma forma de reagir às situações para que a gente possa lidar de uma forma melhor, né? Eu vou colocar aqui, gente, a apresentação, só um instantinho. Muita informação, né? Para a gente poder seguir. Então vamos lá, nós vamos trabalhar o capítulo 9, né, em continuidade, o item 8 na instrução dos espíritos, para a gente trabalhar um pouquinho, né, o que é a vontade de Deus e o quanto eu me entrego a esta vontade, no sentido de obedecer e de me resignar diante de acontecimentos vários que vão acabar passando pela minha vida. E o vídeo ele se chama Metanoia, porque metanoia, no caso ali, é a empresa, tá? Mas metanoia tem um significado, né? Tem a ver com renovação da mente, enxergar as coisas de uma outra forma, de um outro ponto de vista, colocar-me à disposição de determinada coisa, mas pensando de uma forma diferente. Porque quando a gente pensa sempre da mesma maneira, se coloca numa espécie de preconceito e eu não aceito mudar a forma como eu penso, fica difícil conseguir resultados diferentes, né? E muitas das coisas que a gente faz, né? Muitas das coisas que a gente vive podem nos trazer sensações de angústia, de desamparo, de mal-estar. Então, se a forma como eu ajo não tem trazido para mim uma sensação de bem-estar, de conforto espiritual, é porque eu estou precisando mudar alguma coisa. Então, metanoia seria essa ideia, né, de renovação da mente, de pensar diferente, de mudar a forma de pensar e, consequentemente, de agir também. E aí, buscando, né, pesquisar, né, o significado de obediência, de resignação no dicionário, eu percebi que um verbo que está muito ligado a essas duas virtudes seria aceitar. Então, quando eu obedeço, eu estou consentindo com alguma coisa. Quando eu me resigno, também estou aceitando, consentindo, eu estou de acordo. E aí o Evangelho, ele traz para a gente algo interessante, é um trechinho do item
quando diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Lógico que a gente vai trabalhar um pouquinho isso melhor, mas eu acho que como destaque, se a gente tivesse que resumir todo esse item, seria nessa parte, né? Lázaro trouxe para a gente essa mensagem em Paris, né, 1863. Então, eu preciso consentir com a minha razão, com o meu bom senso, com o meu raciocínio, o meu pensamento, mas eu também preciso entregar-me realmente nesse consentimento, que aí seria o consentimento do coração, né? Depois a gente vai perceber que essas duas virtudes são forças ativas. Então a gente começa já a entender que se é algo ativo, não pode ser uma paralisia, não pode ser subserviência, servilismo, não pode ser indiferença. Eu não posso colocar a situação do tipo, não tem como resolver isso mesmo, então deixa para lá. Não é um deixa para lá dessa forma, é um assim. Deixa para lá. Não vale a pena, não compensa eu estar me desgastando, gastando a minha energia, perdendo a minha saúde por determinadas coisas que eu não tenho como mudar. Mas eu preciso ter uma força, um impulso, um estímulo em mim mesma para buscar modificar aquilo que é possível. E aí, seguindo, né? Olha bem o rostinho da criança. Olha bem. Como nós temos agido diante das tempestades, das dificuldades que ocorrem na nossa vida? Como é que a gente age? Desse jeito aí, né? Como uma criança mimada, frágil, que não aceita um não da vida, que não aceita um não das pessoas, que não aceita frustrações, que não aceita se desiludir. E um livro que foi apresentado, né, pelo Márcio na semana passada, durante o estudo dele, ele falou da Ana Teresa Camasmid, um livro Caminha que a Vida Te Encontra. Tem um capítulo, capítulo 5, que são as necessárias desilusões. É muito interessante. Ela faz uma reflexão sobre uma página de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que mostra o momento que Jesus foi crucificado. E aí, os apóstolos estão desolados, tristes, porque eles achavam que o mestre teria um papel diferente daquilo que ele teve, né? E a revolução que Jesus veio trazendo era uma revolução de ideias, de emoções, de sentimentos, e não necessariamente uma revolução de tomada de poder político, vamos colocar assim. Então, foi uma desilusão para eles quando o mestre desencarnou, quando ele foi crucificado. Maria de Magdala vem trazendo a notícia, né? Porque ela não se desiludiu dessa forma, apesar da tristeza, ela sai em busca e percebe que o túmulo estava vazio. Nesse momento, a desilusão que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus estavam sentindo, naquele momento, quando ela traz a notícia, eles se renovam. Então, quantas vezes nós criamos expectativas, nós nos iludimos e nos decepcionamos com a vida, com as pessoas, com as situações e também, gente, conosco. Quantas vezes, diante de uma situação, a gente age, acha que vai agir de uma forma, que a gente vai manter a calma, a serenidade, o bom senso e a razão, e a gente age como aquela senhorinha que se encolerizou diante da perda de um biscoitinho, por exemplo. Quantas vezes a gente age dessa forma, né, como uma criança espiritual? E é importante que a gente comece a perceber, né, a maneira como a gente tem agido. Nós já estamos mais amadurecidos espiritualmente. Nós já estamos mais inteligentes emocionalmente, ou seja, lidando com as situações na inter-relação, na relação quase comigo mesma, né? Na maneira como eu me aceito, como eu me encontro, entendendo que eu tenho porções ainda a serem melhoradas, eu tenho sombras, mas eu tenho luz.
eu tenho virtudes, eu tenho características positivas, eu tenho a capacidade de mudança, metanoia, de renovação da minha mente. E aí eu preciso sair dessa carinha de pirraça com Deus. A gente precisa começar a agir de uma forma mais madura. E seguindo, né? Obedecer seria uma espécie de regulação interna, ou seja, de conseguir, espera aí que eu voltei, uma regulação interna, de conseguir um equilíbrio. Isso a gente já tendo uma visão um pouco mais espiritualista, né? O espírito se orienta por princípios divinos que orientam a melhoria contínua. Ao obedecer, o indivíduo integra a compreensão de que há uma ordem superior que rege o universo. Existe algo maior do que eu e que eu não tenho controle sobre esse algo maior. Eu vou falar de uma forma muito simples, muito boba do dia a dia, para a dona de casa. Eu, aliás, falei sobre isso na terça-feira. Eu acordo com a maior disposição para lavar roupa, mas está chovendo demais. Meus planos foram modificados. E aí? Como é que eu reajo? Eu fico irritada, mas eu tenho controle sobre a chuva? Eu sou dona dos tempos, do clima, dos ventos? Nós não somos. E se a gente tem dificuldade de lidar com coisas tão pequenas, como é que a gente vai lidar com as grandes provas da vida que vão se apresentar para cada um de nós, para que a gente se transforme naquilo que é o propósito para cada um de nós? E a relação com a liberdade, o seu tem que obedecer. O ensino espírita esclarece a verdadeira liberdade não é a ausência de leis, mas a observância consciente das leis que conduzem à harmonia e ao progresso espiritual. Aonde estão gravadas essas leis naturais, essas leis divinas? Na nossa consciência, eu carrego comigo. Então, por mais que eu diga, eu tenho livre-arbítrio, tá, mas livre-arbítrio está atrelado à responsabilidade. E quanto à resignação, né? É a aceitação serena das circunstâncias da vida, baseando-se na certeza de que as dificuldades e provas possuem uma finalidade maior na evolução do espírito. Nós sabemos que nós estamos encarnados no planeta para evoluir. E além da nossa evolução intelectual, moral, nós também precisamos colaborar com a obra da criação, com a criação, né? Auxiliando-nos mutuamente, lidando com tudo, respeitando tudo que é da criação divina. Então, é para respeitar desde os recursos do planeta, como os seres vivos, respeitar o corpo que me foi dado aqui como empréstimo, para que eu possa caminhar aqui, né, neste planeta, né, neste orbe. É confiar, confiar no desígnio divino, sabendo que nem sempre compreendemos os motivos das provações, pelo menos não compreendemos naquele momento. Talvez futuramente, né, com uma visão mais ampla das coisas, com uma maturidade maior, a gente já consiga compreender um pouco mais. E se não é possível essa compreensão quando encarnados, talvez no processo de desencarnação, desenlace, já no mundo espiritual, a gente consiga ter uma visão menos limitada das coisas. E aquilo que talvez me tenha trazido muito sofrimento, muita revolta, muito incômodo, talvez eu consiga entender de uma forma mais madura. E aí a gente pode dizer que a obediência está ligada à razão, humildade, porque quando eu entendo que existe algo maior do que eu estou me tornando um pouquinho mais humilde. E resignação tem a ver com propósito, com aprendizado, com fé. Eu preciso confiar para entender determinados acontecimentos na nossa vida, né? Na minha vida. Trazendo então a leitura do Evangelho, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas,
se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde, o fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então a gente observa, né? Qual o posicionamento de Jesus diante das situações que ele precisou viver, de tudo aquilo que ele precisou passar. Um espírito mais perfeito que passou pelo planeta, nós entendemos, nós estamos distantes disso, né? Mas nós já podemos começar a ter vislumbres de razão, no sentido da obediência e no sentido da resignação, da aceitação das nossas características. Eu penso muito nisso, né? Às vezes a gente se sente diminuído quando não consegue agir de uma forma mais serena, mais branda. Mas eu estudo tanto, eu busco compreender, eu estudo o Evangelho, eu já tenho conhecimento, por que que eu ainda caio nessas situações? Por que que eu ainda oscilo na minha fé, por exemplo? E eu ainda fico triste diante de determinadas coisas, porque nós somos humanos, faz parte do nosso grau evolutivo. Não temos condição ainda de atender a tudo isso, mas nós estamos num esforço contínuo para que a gente possa se tornar melhor, né? Renovando, né, a nossa mente. E aí, na continuação, cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o chicote e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Eu não sei vocês, mas para mim, o texto, à primeira vista, é um incômodo, né? Porque os espíritos dizem que vão precisar utilizar o freio e a espora, ou seja, por algumas vezes nos parando e por algumas vezes fazendo com que a gente ande. Então, se a gente observar a simbologia de tudo isso, nós vamos entender que de vez em quando nós vamos precisar ser parados. Quando nós estivermos desgovernados, né? Quando nós estivermos sem controle, alguma coisa vai fazer a gente parar. Não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês estão extremamente agitados, alguma coisa acontece para que você possa parar, refletir, entender que não é dessa forma que a gente vai conseguir chegar no objetivo que a gente traçou. E da mesma forma, quando a gente está numa espécie de paralisia, alguma coisa acontece para que a gente se mova,
Tá lá, né? A dor é uma potência da alma. Tá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Potência da alma que vai fazer com que a gente se mova quando o prego está doendo, fincado lá no nosso pé. Tem uma história que fala, né, de um cachorro que estava lá ganindo, chorando, chorando na rua, e as pessoas sem entender por que que ele estava daquela forma. Aí entenderam que ele estava sentado, deitadinho, num prego. E aí o pessoal falando, por que que ele não levanta então? Por que que ele não sai dali? E aí alguém responde, porque não está doendo o suficiente. É uma simbologia também, né? Para a gente compreender que quando incomoda realmente, porque mudar dói, gente. Modificar hábitos, pensamentos, atitudes é algo que exige muito esforço, mas não mudar dói mais, né? É um incômodo maior. E aí eu estou trazendo essas figuras para a gente pensar um pouquinho na questão que os espíritos trouxessem, na ideia que eles trouxeram, do quanto nós temos de virtude no nosso planeta, na humanidade que aqui habita, nós que aqui estamos, essa capacidade de resolver problemas, a tecnologia, né? O quanto a gente consegue, né, fazer para melhorar, né? A nossa saúde, a cura das enfermidades, mas que o nosso vício é a indiferença moral. Então, como é que nós já reagimos diante de tantas coisas como estão sendo apresentadas aí? Como é que a gente reage ao ver um irmão caído na rua? Se eu não tenho condição de ajudar de alguma forma, de trazer, a gente não é missionário, a gente não vai trazer o irmão para dentro da nossa casa, não está na nossa condição evolutiva. Mas o que que eu posso fazer? O que que é possível para auxiliar a minimizar a dor e o sofrimento desses irmãos? E quanto aos animais todos que estão abandonados por aí? Qual é a condição que eu tenho de ajuda? E aí, nessa historinha, né? Duas crianças conversando. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. E aí o menino diz: muros não. Podemos construir pontes. De que forma nós temos agido no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso lar, com os nossos amores, afetos, desafetos, que Deus, na sua misericórdia, nos deu oportunidade de conviver para melhorar a relação, né? Na casa espírita que frequentamos, no nosso trabalho profissional, em todos os lugares, nós estamos tentando construir o quê? Muros ou pontes. Nós estamos nos isolando, nós estamos nos permitindo expressar amor, nós estamos permitindo que as pessoas nos amem. Então, a gente precisa começar a trabalhar esses sentimentos, né? Não é se desesperar, se culpar, não é tentar resolver o problema do mundo, porque nós não temos essa capacidade. Seria orgulho demais e vaidade achar que a gente pode resolver o problema que está do outro lado do mundo, né? Se eu sei que existe uma guerra acontecendo, eu não vou resolver esse problema. Eu não tenho controle sobre os governantes, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso vibrar, eu posso orar, e eu posso tentar resolver a guerra que acontece dentro da minha casa, no meu lar. Eu posso tentar resolver a guerra que acontece dentro da minha mente, no meu interior. O que que está no meu controle e que eu posso, de alguma forma, tentar ajudar? E aí, como os espíritos trouxeram, né? Existem duas formas de progresso: o intelectual e o moral. Só que eles não marcham lado a lado, né? Nós ainda estamos pecando, nós, humanidade, tá, gente? Ainda estamos pecando no sentido de nos desviarmos, né? Porque pecado é isso. É você errar o alvo, é se desviar daquilo que seria o seu propósito, né? Daquilo que você deveria fazer e que você tem conhecimento já que essa lei está gravada na nossa consciência, mas a gente ainda se desvia. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta é rápida e direta, sim. E por vezes, isso é que dá
puxa nossa orelha, né, gente? Fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, assim, não seria difícil vencer as nossas más inclinações. A questão é que talvez a gente esteja se esforçando pouco. A gente está tendo pouca vontade. Muitas vezes a gente tem o desejo da mudança, mas desejo não é vontade, né? A vontade é que rege, né? O departamento, vamos colocar os vários departamentos, né? A inteligência, a memória, né? O desejo. Desejo é uma coisa, a vontade é outra, né? Desejo, eu posso desejar é, agora, sei lá, botar um casaco, né? A minha vontade vai ser o que vai me fazer levantar e pegar esse casaco, né? Eu desejo determinada coisa. O que que a minha vontade vai fazer? Vai fazer eu levantar, vai fazer eu reunir forças para alguma coisa. Só um instantinho, gente, porque na questão 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. Olha que interessante. Então, quando nós estivermos em algum momento de dificuldade, de raciocínio, de pensamento, do que fazer, de como agir, dificuldade de lidar com as próprias emoções, nós vamos pedir auxílio, ajuda, é a prece. E é interessante que eles colocaram ali, né, entre parênteses, a questão 459, que é aquela que fala da influência, né, dos espíritos, se eles influenciam nossas vidas. E aí os espíritos respondem que sim, certamente, de ordinário são eles que vos dirigem. Só que interessante é que eles estão falando de bons, dos bons espíritos para nos auxiliar. Porque quando a gente lê a questão 459, vê a questão da influência, a gente pensa só nos espíritos que vão nos levar, influenciar para a dificuldade, para o mal. Mas com quem que eu quero fazer vínculo? Com quem que eu quero sintonizar? A quem eu quero buscar? Então, da mesma forma que existe uma nuvem aí de testemunhas, de irmãos que estão nos observando, vendo como a gente pensa, como a gente age, o que que a gente faz. Esses irmãos que nos amam, que se preocupam conosco, eles também estão ali. Não são só os irmãos que estão equivocados. Existem os espíritos familiares, aqueles que nos amam, nosso anjo guardião. Nós temos muitos a nosso favor, buscando nos inspirar e estimular para o bem, né? E aí, gente, eu trouxe aqui, percebendo que já são 7 e 8. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de livro que eu gosto bastante. A gente já fez estudo desse livro com um grupo, né, de tratamento, né, 3 vezes. E hoje em dia a gente está estudando também lá no presencial. Esse livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus, tem uma página interessante chamada Sem Reclamação. Está voltada para a questão da enfermidade, mas se a gente mudar a palavra enfermidade para problema, dificuldade, vai se encaixar perfeitamente, tá? Tem um trechinho do livro de Ânimo Firme, do Carlos Bacelli, na psicografia dele, né? Mas é de irmão José, que diz assim: se disseres ante um problema que surge, isto não é nada, de fato, o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade, mostrando a questão da postura, né, diante da dificuldade. E o José Carlos de Luca, ele escreve assim: sem aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação, faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade,
jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Está lá anotado em João, capítulo 5, versículos 1 a 15. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia. Doença gosta de cama, de sofá, de pijamas, de ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito, siga adiante, que a doença vai embora, porque sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. Então, para todas as situações da nossa vida, da enfermidade à dificuldade de lidar com o tempo que mudou, das coisas mais simples às mais sérias, no lidar com as pessoas, no lidar com as nossas imperfeições. Nós precisamos levantar, tomar o nosso leito, tomar a nossa cruz e andar, porque parado a gente não vai conseguir mudar. E aí, gente, num trechinho, num versículo de Paulo na sua carta aos Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com certeza, Deus tem para nós um propósito de muito amor. Muitas vezes a gente não consegue entender de que forma Deus está agindo, né? O que é a vontade de Deus, mas que a gente possa dar essa mão, né, a esse Pai de infinito amor, de infinito afeto por todos nós, que conhece cada dificuldade do nosso coração, conhece ainda as limitações que a gente apresenta e que a gente às vezes faz birra porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. A gente quer controlar o outro, a gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar o mundo, a gente quer controlar os filhos, o cônjuge, a gente quer controlar os pais, mas a gente não tem controle sobre o outro. O que que eu tenho controle? Qual é o controle que eu posso ter para me dar assim essa sensação de um pouquinho mais de potência, né? De poder? Eu posso controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, a maneira como eu vou agir diante da vida. Eu preciso entender que a vontade de Deus é o melhor para mim, é para minha evolução. E se algo de ruim, né, acontece, eu preciso lembrar também de um conselho de Joana de Ângeles, que agora eu não vou me lembrar o livro, tá, gente? Falhou aqui a memória. Mas ela fala sobre a gratidão. Ela diz assim, que nós precisamos ser gratos pelo bem que nos chega, gratos pelo mal que não chega e também gratos pelo mal que chega, porque de alguma forma isso vem trazendo algum aprendizado para a gente. Ninguém quer passar pela dor, né? Mas nós compreendemos que ela é necessária para o nosso crescimento moral, para o nosso refazimento. E com certeza, se eu consigo observar aquilo dali de uma outra maneira, com a mente renovada, buscando o auxílio, né, dos irmãos, dos protetores,
eu vou conseguir passar pela situação de uma forma mais madura, mais firme, mais encorajado, para que eu possa realmente chegar de uma forma diferente, né? Aonde eu preciso chegar, tá, gente? Ainda encarnados, não é só por uma questão da vida futura, não é só por uma questão de estar depois no plano espiritual e da maneira que eu vou chegar lá. Eu estou falando hoje, ainda hoje, de que forma eu quero levar a minha vida para que eu possa ser um pouco mais feliz, né? Entendendo que felicidade é algo que está aqui, ó, né, dentro de mim. Eu não vou encontrar fora, eu não vou buscar fora. Eu posso ser estimulada pelas coisas que estão à minha volta, mas na realidade, esse processo de mudança, de encontrar a felicidade, de ser feliz, é de dentro para fora. O que vem de fora é estímulo para essa mudança. E aí, para a gente estar realmente finalizando, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, refletindo junto com vocês sobre obediência e resignação. Que nós possamos ter mais maturidade, né, e eu agora estou falando como conselho para mim, né, bom senso diante das provas da vida e que a gente possa ter maior aceitação, resignação, porque esse Pai, né, de infinito amor, com certeza, só quer o nosso bem. Muita paz a todos, tá? Muito obrigado, minha amiga, por esse estudo. Realmente, né? Obediência e resignação. É um exercício, um aprendizado que a gente precisa fazer, não é? Principalmente a resignação. Como é difícil para nós ainda nos resignarmos. Mas seguindo o exemplo de Jesus, vamos trabalhar essas duas virtudes, obediência e resignação. Sem isso não há felicidade, né? Sem isso não há tranquilidade. Nós ainda somos muito rebeldes. Então, precisamos ouvir sobre isso, para refletir sobre isso, para podermos um dia exemplificarmos isso verdadeiramente. Que Deus te abençoe, abençoe a você, a sua família, seu trabalho doutrinário, que você possa estar sempre aí divulgando esse Evangelho de Jesus para ajudar o Mestre, né, a evangelizar os homens, porque nós precisamos, estamos vivendo um momento muito difícil, o amor está faltando entre os homens, né? Então, vamos buscar os ensinos do Mestre, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo, mas termos resignação sobre as coisas que estão acontecendo, sabendo que nós não estamos abandonados. O Pai, o Mestre Jesus está sempre ao nosso lado, e os amigos espirituais, né? Nos deixando exemplos lindos. Então, realmente, o estudo da noite foi um estudo que nos trouxe muita paz, muita tranquilidade, muitas orientações, possamos colocá-las em prática. Que Deus te abençoe, minha amiga. Então, eu quero, para encerrar aqui, lembrando a todos, aqui, aproveitar que os companheiros estão aqui, que amanhã, às 16 horas, iniciamos na nossa casa um novo ciclo de estudos. Amanhã iniciaremos os estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Às 16 horas, teremos o estudo da primeira obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é Nos Bastidores da Obsessão. Uma obra maravilhosa, né? Maravilhosa, onde o Filomeno de Miranda nos traz ensinamentos fantásticos. Amanhã já vou mandar o link amanhã, como eu sempre mando o cartazinho, né, do curso e o link. O estudo começa às 16 horas, todas as sextas-feiras. E na segunda-feira, dia 30, teremos a última palestra do painel Espírita sobre dependência química, que será com a nossa querida irmã Deusa Nogueira, do Centro Espírita Leon Denis, às 18h30. Mas às 5h30, começaremos o estudo de uma outra obra de Ivone do Amaral Pereira, Crânios da Obsessão. Então, temos aí amanhã o início do estudo do Manuel Filomeno de Miranda, dos Bastidores da Obsessão. Segunda-feira, também a primeira aula do livro Dramas de Obsessão,
Psicografia da Ivone pelo Espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Os dois livros vão iniciar, né? Um sexta, outro segunda. E depois, 18h30, o encerramento do painel sobre dependência química com a nossa querida irmã Deusa Nogueira, lá do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. E o tema, né, ela vai conversar conosco, eu vou pegar aqui para a gente relembrar. Deixa eu ver aqui o tema, porque são vários temas, né? E foram vários temas, e o último tema é Evangelho e Espiritualidade, prevenção e combate à dependência química. Então, quem quiser estudar conosco a obra de Manuel Filomeno de Miranda, vem para cá amanhã, sexta-feira, 16 horas. Quem quiser estudar Daramas da Obsessão da Ivone Pereira, também vem para cá segunda-feira, às 5h30 da tarde. Maravilha, né? Então, para encerrarmos aqui, que estamos já com as nossas recomendações, para a gente encerrar o nosso estudo, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto, para o Alberto fazer a nossa prece de encerramento. Meu amigo, por favor. Ao término deste ciclo de estudos e reflexões, estejamos aqui todos reunidos em agradecimento ao Pai e que possamos, Senhor, caminharmos resignados diante da vossa vontade, para que possamos lidar com as circunstâncias da vida, para que possamos lidar com os obstáculos de forma positiva, sabendo que tudo faz parte de nossa experiência na nossa jornada evolutiva. Que possamos refletir sobre o exemplo de Jesus, que no madeiro se voltou ao Pai e disse: Seja feita a vossa vontade, Senhor. Portanto, estejamos sempre a buscar o entendimento de que tudo é educativo, tudo é para o nosso crescimento como espírito, e que possamos então utilizar as potências de nossa alma para termos instrumentos necessários para lidar com cada situação que se apresenta em nossas vidas. Agradecidos à espiritualidade que nos inspira, fruto de nossas rogativas, frutos daquilo que precisamos em nossas vidas, agradecidos pelas boas inspirações que nos fortalece para lidarmos com sabedoria em cada situação, que possamos nos fortalecer em cada momento de revés, de vicissitude, para sairmos mais fortalecidos e com maiores aprendizados. Ao término deste momento de prece, agradecidos a todas as oportunidades e que estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Muito felizes, porque estamos trabalhando, né, o nosso coração, a nossa mente, para realmente cumprirmos com a nossa missão, iniciando, né, nessa reencarnação, que com certeza vai ser gloriosa para todos nós, que essa é a melhor reencarnação que nós já tivemos até hoje. Essa é a melhor, né? Então, ó, um beijo no coração de todos. Muita paz, que Fiquem Francisco com Deus. do Boa céu. noite a todos. Boa Obrigada, noite. Vânia. Boa Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Fiquem com Deus. noite, amigos.